E aí, pessoal, tudo jóia? Tudo tranquilo, né? Pessoal, videozinho sobre geometria de posição, tá? Peguei algumas questões e aí a gente vai comentar sobre a questão da geometria de posição, que é tão complicado, né? Assim, é um conteúdo que exige muita leitura, exige muita visão, então por isso que muitos alunos têm dificuldade na visualização, porque é muito treino, sabe? É muito treino, você tem que ler, você tem que ler, você tem que tirar dúvida. Não é uma coisa tão simples, beleza? Então vamos lá. Primeiro, com relação aos conceitos primitivos, postulados e teoremas da geometria de posição, analise as sentenças seguintes e marque V para verdadeiro e F para falso. Pessoal, seguinte, o que é que nós podemos falar sobre conceitos primitivos? São conceitos que não têm definição. Eu não consigo definir o que é um ponto. Eu não consigo definir, mostrar na natureza o que é uma reta, o que é um plano. Eu sei que existe, mas eu não pego, eu não sinto, eu não vejo. Então, ponto, reta e plano é um conceito que está muito abstrato. Então, é como se fosse uma ideia sobre algo, certo? É diferente quando você define algo. Por que, que o céu é azul? Sei lá por que, que o céu é azul. Mas alguém disse, o céu tem cor predominante azul, por causa desse aqui, deve ser algum gás, deve ser algum, sei lá o que é que deve ter lá. Mas deve ter uma explicação, e tem. Eu só não sei, mas tem. Mas quando a gente pega na matemática, algumas coisas a gente não define. O que a gente não consegue definir dentro da matemática, a gente chama de conceitos primitivos. Existem coisas dentro da matemática que a gente não prova, a gente não demonstra. A gente define, a gente diz o que é, mas a gente não demonstra. Aí nós temos o quê? Os postulados. E também nós temos a história dos teoremas, que é outra palavra muito utilizada, muito viva dentro da matemática. O que é o teorema? É uma afirmação. Os postulados também é uma afirmação, tá? Só que o postulado eu não demonstro, eu não provo. Uma pessoa vai dizer para você assim, rapaz, o postulado tal é não sei o quê. Você não pode chegar e dizer, prove. Você não pode. Por quê? Porque postulados são afirmações que dentro da geometria, dentro da matemática, são indiscutíveis, inquestionáveis e suficiente por si só. Não precisa uma justificativa. Já o teorema, não. O teorema, eu posso até não saber demonstrar, mas existe a demonstração. Alguém estudou para provar que tem uma demonstração, tá? Então, vamos lá. Primeiro, postulado é uma afirmação indiscutível, inquestionável, que não requer demonstração? Sim, isso aí é a questão do postulado. Dois vértices consecutivos e o centro de um quadrado determina um plano. Deixa eu lembrar aqui para você. O que pode definir um plano? Bom, aliás, só um minutinho. Vamos aqui. Vamos colocar assim, ó, determinação de um plano. Determinação de um plano. Como é que eu posso definir um plano? A primeira ideia que nós temos é o postulado. O postulado diz que você tem um postulado para isso. O postulado diz assim, ó, para três pontos não colineares, três pontos não colineares, então eles não podem estar na mesma reta. Então você tem um ponto A, você tem um ponto B e você tem um ponto C. Três pontos não colineares vão determinar um plano. Ou então, por três pontos não colineares passa um único plano. Determinar algo dentro da nossa ideia é mostrar que é único. Alexandrino, mas eu só consigo determinar um plano se eu tiver um triângulo, né, três vértices de um triângulo? Não. Aí a gente tem os teoremas.
É como se fosse aqui, para facilitar a nossa ideia, uma consequência, tá? Então, nós temos 3 teoremas. Nós temos assim, ó. Outra maneira, segunda maneira que eu tenho que determinar um plano. Quando eu tenho 2 retas paralelas. Quando eu tenho 2 retas paralelas, eu também eu afirmo que só existe um plano passando por elas, perdão. Então, você tem aqui, ó, se eu digo que essas 2 retas, R e S, elas são paralelas, então eu também garanto que só vai ter um único plano. Então, eu defino. 3. E se eu tiver também 2 retas concorrentes? Por 2 retas concorrentes, ou seja, aquelas retas que possuem único ponto comum, eu também concordo que por elas passa um único plano. Aqui a interseção é o ponto A. Quando você tem retas paralelas, a interseção é o quê? Vazia. Beleza. 3. A terceira maneira que eu tenho de determinar um plano é quando eu tenho uma reta e um ponto fora dela. Uma reta e um ponto fora dela. Essas são as 4 maneiras que eu tenho de determinar um plano, tá? Então, 2 vértices consecutivos e o centro de um quadrado determina um plano? Vamos ver. Quando você pega um quadrado, está aqui o quadrado. Quando nós estamos falando de vértices consecutivos, eu posso dizer o seguinte: eu posso dizer que esse vértice é A, aqui é o B, aqui é o C e aqui é o D, tá? Então, eu tenho 4 vértices consecutivos. Propriedade dos quadrados. A gente sabe, ou pelo menos deveríamos saber, que quando eu traço as 2 diagonais, essas 2 diagonais elas vão se encontrar exatamente no ponto médio, no centro do quadrado. Então, o cara está te dizendo, ó, 2 vértices consecutivos. 2 vértices consecutivos pode ser o A e o B, pode ser o B e o C, pode ser o CD e pode ser o D e o A, tanto faz. Eu vou pegar esse ponto A. Aí eu tenho agora 2 escolhas. Ou eu pego o B ou eu pego o D. Peguei o B, perfeito. E cadê o centro do quadrado? Está aqui. Esses 3 pontos, eles dão uma ideia de triângulo? Sim. Então, se eles dão, meu irmão, uma ideia de triângulo, significa dizer que essa afirmação é o quê? Verdadeira. Por 2 pontos distintos, passa uma única reta? Exatamente. Olha só. Eu disse para você, outra lembrança, né? Eu vou colocar assim, ó, determinação de uma reta. Se liga. O postulado, ele fala que postulado, postulado, ele diz postulado. O postulado ele diz que por 2 pontos distintos. Meu irmão, o cara está falando pontos distintos. Então, pontos distintos. Se ele está falando 2 pontos distintos, é porque são 2 pontos separados. Pontos distintos são pontos o quê? Diferentes. São 2 pontos o quê? Separados. Tá? E Alexandre, mas 2 pontos não são sempre diferentes, não? Não. Existem algumas afirmações que a gente precisa tomar cuidado com elas. Por exemplo, colocar assim, ó. Atenção. Ó, quando eu digo assim, 2 pontos quaisquer. Meu irmão, quando eu falo 2 pontos quaisquer, eu não sei se eu estou falando de 2 pontos distintos ou de 2 pontos iguais. Então, eu não posso dizer que 2 pontos quaisquer vai definir uma reta.
Porque definir uma reta também é mostrar que ela é única. E se eu tenho dois pontos iguais, na localização desses pontos, eu só visualizo um ponto. E a gente sabe que por um ponto passam quantas retas? Infinitas. Então, não é única reta, tá? Aí, às vezes, também vem nas afirmações. Dois pontos. Só dois pontos. Do mesmo jeito, dois pontos eu não consigo verificar se esses dois pontos eles são distintos ou se ele está falando que são dois pontos o quê? Iguais. Então eu só tenho três afirmações. Por dois pontos passa uma única reta? Falso. Por dois pontos quaisquer passa uma única reta? Falso. Por dois pontos distintos passa uma única reta? Verdadeiro, tá? Então você se liga nessa informação. Então, por dois pontos distintos passa uma única reta? Sim. Por dois pontos determina uma reta? Falso, foi o que eu disse, lembra? Acabei de dizer. Quem determina uma reta não são dois pontos ou dois pontos quaisquer. Quem determina uma reta são dois pontos distintos. Dois pontos quaisquer determinam reta? Não, falso. E dois pontos são sempre alinhados? Sim. Por quê? Dois pontos, ou eles são iguais, ou eles são diferentes. Qual é, então, a diferença, Alexandrino? Porque se eles forem iguais, não vai ter somente uma reta passando por eles. Vão ter infinitas. Agora, se eles forem diferentes, só vai existir uma e única reta passando por eles. Mas nas duas situações, tem retas passando. Então, se tem retas passando, eles são colineares, também chamados de quê? Alinhados, tá? Vamos para a segunda. A segunda você tem o seguinte: dado um cubo, o número de pares distintos. Opa, ele está falando pares distintos. Pares, duas, né? Então, eu tenho que escolher duas retas, tá? Claro que duas retas reversas são distintas, mas eu tenho que pegar formando um par, comparado com outro par, esses pares são distintos, tá? Que podemos traçar de tal forma que cada reta contenha uma aresta desse cubo. Beleza. Então, quer dizer o quê? Olha só. Ele está falando de... Ele está falando... Deixa eu só fazer logo a figura aqui. Na verdade, ele está te perguntando o seguinte: as arestas desse cubo servirão de base para eu contar o total de retas. Todos os pares de retas que eu posso pegar, que eles serão reversas, de retas reversas, são 24, 30, 36, 42, 48. Vamos lá. Chama esse ponto aqui de A, B, C. Peraí, está muito claro. Senão fica ruim para a gente enxergar. Vamos lá, botar aqui um pouquinho mais de força. A, B, C, D. Aí, ó, E, F, G e H. Só para a gente ter uma ideia, né? Eu vou pintar. Nós estamos dentro de sala de aula, tá? Eu vou pintar o teto de amarelo, só para você ter uma ideia da profundidade, né? Para você ter uma noção das dimensões. Então, isso aqui é como se fosse o teto da sala de aula que você assiste a aula. Né? E aqui é o chão. Pronto. Aí, a partir daqui, a gente começa a raciocinar. O que é que eu vou fazer?
As arestas, elas vão ser retas, desculpa, elas vão ser referências para as retas. E essas retas, elas vão ser chamadas de retas suportes das arestas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira reta. Tu está em pé, ou tu está sentado na sala de aula, olhou para o teu lado esquerdo, olhou para cima. Teto se encontra com a parede do lado esquerdo. Tem uma emenda lá, vamos dizer, uma junção, teto e parede. Pronto. Essa parede, teto que você está pegando, vai dar origem a essa reta. Tá? Quais são as retas reversas em referência a essa reta vermelha? Olha só, para ser reta reversa, não pode ter ponto comum e nem pode ter a mesma direção. Para não ter ponto comum, uma reta vai estar de um lado, outra reta vai estar do outro. E direções diferentes aqui para o nosso raciocínio, uma vai estar na horizontal e a outra vai estar na vertical. Para essa questão, o raciocínio é só essa. Então, ó, eu vou ter uma reta aqui. Onde é que está essa reta? Do meu lado direito, lá atrás da sala. A junção da parede do lado direito com a parede que está atrás de mim. Essa reta, ela vai estar do lado direito da sala. A junção, o encontro da reta que está, a parede que está na minha frente com a parede que está do meu lado. Então, eu já tenho dois pares. Eu tenho a reta vermelha com um azul, a reta vermelha com outro azul. Aí eu vou pegar agora essas retas aqui, ó. Essas duas retas aqui embaixo, elas também serão reversas em relação à reta vermelha. Por quê? Porque tem direções diferentes. Estou vendo, Alexandrina, estou vendo que elas têm direções diferentes. Mas por que elas não se tocam? Porque a reta vermelha está no teto. As retas verdes, elas estão no chão. Então, jamais elas vão se encontrar. Perfeito? Então, observe uma coisa. Quando eu analiso a reta AD, ó, quando eu analiso a reta AD, eu tenho uma reta reversa BF, eu tenho CG, eu tenho EF e eu tenho GH. Perfeito? Agora, façamos o seguinte. Quando eu olho para outra reta, por exemplo, eu pego a BF, eu vou ter que a reta AD, ela vai ser uma reta reversa. Então, isso significa dizer o quê? Que há uma repetição. Então, presta atenção como a gente resolve essa questão. Ó. Quem vai ser a resposta? Olha só. Eu tenho quantas arestas? 12. De cada aresta que eu pego, eu vou ter quantas retas reversas em relação a ela? 4. O que aconteceu com a aresta AD de dado vai acontecer com todas as arestas desse cubo. Só que aí eu vou dividir por 2. Por quê? Porque quando eu pego a reta AD, ela vai ser reversa à reta BF, massa. Quando eu for estudar a reta BF, ela vai ser reversa à reta AD. Então, eu vou acabar contando duas vezes. Então, eu tenho que dividir por 2 para ter o total real de pares. Então, isso aqui vai ser quanto? 24. Então, nesse caso, você tem 24 pares. Perfeito? Vamos para a próxima. Ninguém pode perder tempo, não. Observe o paralelepípedo reto, retângulo, da figura abaixo. É mais ou menos a mesma ideia da questão anterior. Sobre este sólido, assinale a única alternativa correta. Primeira, as retas CD e CG são ortogonais entre si. Pessoal, deixa eu chamar aqui a atenção. Ó. Se você prestar atenção, como se trata da mesma figura, essas duas retas têm um ponto C comum. Então, jamais elas vão poder ser ortogonais. Elas vão se encontrar. Então, na verdade, elas vão ser o quê? Perpendiculares. Ah, não estou vendo. Pois veja, ó, a reta CD está aqui em cima. Peraí. A reta CD e a reta CG. Elas são reversas. Elas estão, para vocês visualizar direitinho,
elas estão nessa parede aqui, ó, que eu estou pintando de verde. Se você prestar atenção só para a parede verde, esquecer todo o restante, essas duas retas, elas estão se encontrando aonde? Elas estão se encontrando no ponto C. Então, na verdade, elas não são ortogonais. Elas são o quê? Perpendiculares. Perfeito? Tranquilo? Não é a sombra que forma 90. São as duas entre si que formam 90 graus. Então, nesse caso, o item A é o quê? Falso. Beleza. B, a reta CF. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. A reta CF é paralela ao plano ADH. Vamos primeiro marcar cadê o plano ADH. O plano ADH é essa parede que eu estou pintando aqui, ó. Para que você tenha uma noção, tá? Para facilitar o teu entendimento. Você está parado aqui, o seu olhar está para frente. Então, essa parede creme, ela está do lado esquerdo, tá? Então, quando a gente fala face plana, é só para a gente tomar uma ideia, tá? Então, você tem uma face, você tem essa face aí do teu lado esquerdo. Bom, você está olhando nessa direção da setinha. E ele está falando da reta CF. Olha onde é que está a reta CF. A reta CF, ela está aqui, ó. Alexandrino, mas não é uma aresta, não. Não. Ela não vem no aresta, não. Na verdade, ela vem de uma diagonal dessa face que está do teu lado direito. Mas não interessa. A gente sabe que se uma reta está num plano, jamais ela sai. Se uma reta fura o plano, jamais ela volta. E se uma reta não está no plano, ela nunca entra nesse plano. Então, se tu estás aqui, ó, tu estás aqui olhando nessa direção, certo? Tu tá olhando para frente. Do teu lado esquerdo tem essa parede creme. Do teu lado direito está a reta. Parede, reta. Elas estão em paredes diferentes. As paredes servem como base para os planos, então eu tenho aí que essa reta não está no plano creme. Então, essa reta, ela é o quê? Ela é paralela à reta CF, ela é paralela ao plano ADH. Perfeito? Retas paralelas, ou desculpa, uma reta é paralela ao plano quando jamais ela vai encontrar esse plano, tá? Tranquilo? Então, vamos apagar. Já sei que a resposta é o item B de bola. Então, já vou marcar aqui. B de bola. Alexandre, nas retas AC e as retas AC e HF. AC e HF. Elas são paralelas? Claro que não. Olha a posição delas. Elas têm direções diferentes. Ah, mas elas não se encontram. Tudo bem. Quem não se encontra pode ser paralelas ou o quê? Reversas. Se tivessem a mesma, por exemplo, se fosse a reta EG, a reta EG, ela é paralela à reta AC, porque ela tem a mesma direção da reta AC. Perfeito? Então, não, realmente não pode ser o item C. O item D de dado, AB. Cadê a reta AB? A reta AB é essa aqui, ó. Certo? A reta AB, ela é perpendicular ao plano. Vamos pintar o plano? Ao plano EFG. EFG. Aqui, ó. Plano EFG é o chão da sala. Ela é perpendicular? Não, nem se encontra. A reta AB está no teto da sala. E o plano amarelo é o chão. Jamais essa reta vai se encontrar com o plano. Tá? Então, por isso que o item D ele é falso. E as retas BF e DH são perpendiculares entre si. Vamos lá. Vamos marcar retas BF. Reta BF, está bem aqui, ó. E a reta DH.
Elas não se encontram? Não. Só que elas têm a mesma direção. Retas que não se encontram e têm a mesma direção, não pode, meu irmão, ser. Não pode ser perpendiculares. Elas não são nem concorrentes. Perpendiculares são concorrentes que formam entre si 90 graus. Então, a resposta certa é realmente o item B de bola. Tranquilo? Para a próxima. Um ponto H está sobre a base BCD de um prisma reto BCDG-FE, mas não está sobre as arestas, ou seja, ele está perdido. Vamos supor, ele está falando da base, né? Vamos tomar como referência, pessoal. Está aqui o triângulo, tá? Vamos chamar esse triângulo aqui de chão da nossa sala de aula, tá? Vamos dizer que a nossa sala de aula seja esse desenho. E esse ponto H, ele é o ponto que está no meio da sala. É o aluno que está exatamente no meio da sala, tá? Pronto. Pronto. Vamos lá. Considerando as retas que passam por dois vértices desse prisma, ou por um vértice pelo ponto H, é possível afirmar. Vamos lá. Eu vou ter que analisar a figura para que eu possa tentar visualizar, certo? Então, eu tenho que ter calma. Eu não posso simplesmente me afobar, não. Então, vamos lá. Primeiro, CH e BD são reversas. Aí eu vou para onde? Vou lá marcar. Ó. Vamos marcar? CH. Cadê o CH? CH. É essa reta aqui, ó. A reta está no chão. E a BD? Cadê a BD? Tá aqui, ó. Duas retas no chão. Então, elas não podem ser reversas. Elas estão no chão, como reta não tem fim, então elas vão acabar se cruzando, logo elas vão ser concorrentes, tá? GF, cadê o GF? GF. GF é essa aqui, vou botar uma cor vermelha. E CE, CE. Uma está do lado, a outra está do outro. Elas não se encontram. Está dizendo que são concorrentes. Não, elas não podem ser concorrentes, tá? Essa reta vermelha, ela está de um lado da sala de aula e como se você está aqui no ponto H olhando para frente, tá? A reta vermelha, ela está do seu lado direito, em pé, no encontro das paredes. A reta verde, ela está em cima, mas do outro lado. Jamais essas duas retas vão se encontrar. Então, isso aí, falso. Elas são reversas. C, FH. Cadê o FH? FH. Ela está passando por dentro da figura, tá? E CB. Cadê a CB? Aí sim. Aí sim, ó. Porque, ó, você tem uma inclinação. Vamos visualizar, fazer o seguinte. É como se a reta vermelha tivesse aqui, ó. Certo? E a reta verde. Peraí. A reta vermelha está aqui, ó. E a reta verde, ela está passando aqui, ó. Tá? Mas elas não vão se encontrar. Como é que a gente vê isso, Alexandre? Vamos fazer um negocinho aqui. Tentar enganar o cérebro. Não é fácil, não, viu? Mas vamos tentar enganar o cérebro. Faz de conta que aqui é o chão. Aí eu vou passar a reta vermelha, ela vai estar inclinada. E a reta verde, ela vai passar aqui por baixo. Então, jamais uma vai encontrar a outra. Existe um espaço. Essa reta está deitada. Essa reta, ela está deitada. Vamos colocar assim, ó, deitada. Ela está no chão. Chão, chão. E aqui você tem uma inclinada. Jamais elas vão se encontrar. Então, a resposta certa, item C. BG e EF são paralelas. Vamos só apagar.
aqui, ó, vou ter que apagar aqui, ó. BG, cadê BG? BG, é a diagonal. Vou botar aqui vermelho. Diagonal desse retângulo e EF, EF. Aqui, ó. Elas são paralelas? Não. A reta EF, ela está horizontal lá no teto da sala. A reta vermelha, ela está saindo de cima, mas ela está vindo para o chão. Então, uma está inclinada e a outra está deitada. É como se tivesse assim, ó, inclinada, deitada, tá vendo? Então, está fora. Também aqui não pode. E BH e CD são perpendiculares. BH, olha só. BH. BH. E CD. CD, aqui. Elas são perpendiculares. Na verdade, como é que a gente pode afirmar que isso, Alexandrino, mas o H, ele não é baricentro? Esse triângulo BCD, ele não é um triângulo isósceles? Bom, a questão não diz, tá? Se por um acaso essa base BCD fosse um triângulo isósceles e o H fosse o baricentro, aí tudo bem. As retas iam se encontrar e seriam perpendiculares. Mas, nesse caso, elas vão ser o quê? Apenas concorrentes. Então, eu não posso afirmar isso. Tranquilo? Questão de número 5 diz o seguinte. Considere os planos alfa e beta paralelos entre si e os segmentos AB, BC, contidos no plano alfa, com os pontos A, B, C não colineares, ou seja, não estão na mesma reta, conforme mostra a figura. Projetando ortogonalmente os segmentos AB e BC no plano beta, obtém-se. Aí pede para você marcar, né? Aí eu coloquei uma figurinha maior para a gente poder fazer as projeções. Então, se liga. Você vai ter a projeção no ponto A, você vai ter a projeção do ponto B e você vai ter a projeção do ponto C. Então, esse valor aqui, ó, eu vou chamar de A', esse aqui eu vou chamar de B', e esse aqui eu vou chamar de C'. Então, na hora que eu vou ligar, eu tenho um segmento AB, então eu tenho um segmento embaixo, a linha B'. Eu tenho o segmento BC, embaixo eu tenho o segmento B', C'. Porque é a projeção. Projeção é como se fosse a sombra, né? Eu vou colocar luz aqui em cima do segmento AB e vou colocar luz em cima do segmento BC. Essa luz ela vai dar uma sombra. Essa sombra vai ser A', B', C', tá? Aí vamos voltar lá para ver qual é a resposta. Seria o item D de dado. Perfeito? Importante observação, tá? Eu, quando for analisar as projeções, eu tenho que ver a distância dos pontos para os limites dos planos, tá? Para que a figura fique mais ou menos, né, correta. A gente nunca vai conseguir fazer uma figura dessa correta, porque é uma figura que, teoricamente, é uma figura que vai dar origem a outra espacial, 3 dimensões, e eu estou fazendo a figura no quadro. Então, é impossível, tá? Não posso. Tranquilo? E a sexta, você tem o seguinte. Se 3 pontos, vai para você afirmar, né? Se 3 pontos são colineares, então eles são coplanares. Isso é verdade, né? Porque, ó, o que quer dizer colineares? Colineares é que está na mesma linha. Então, se está na mesma linha, o que é que eu posso afirmar? Que vai ter um plano passando. Se for uma única reta, terão infinitos planos, mas vai ter plano. Então, nesse caso, você tem a primeira afirmativa verdadeira. Segundo, se uma reta tem um ponto sobre um plano, então ela está contida no plano? De forma alguma. Se você tem um plano e você tem aquela reta que fura o plano, né? Ó,
esse ponto, ele está tanto na reta como no plano. Mas essa reta não está contida no plano. Essa reta, ela é uma reta concorrente, ela fura, ela é secante ao plano, tá? Se 3 pontos não são colineares, então eles determinam 6 planos. Pessoal, é uma questão intrigante essa, tá? Ó, 3 pontos, obrigatoriamente, vão ser sempre coplanares. Então, se eu tenho 4 pontos não, se 3 pontos não são colineares, determinam 6 planos? Não, ó. Se eles não são colineares, 3 pontos sempre vão ser coplanares, tá? Mas se eles não são colineares, então você tem eles formando um triângulo. Então, eles vão determinar um único plano, verdade? Próxima. Então, peraí, isso aqui é falso, isso aqui também é falso. Próximo, 2 retas não paralelas determinam um plano? É falso. Porque se 2 retas não são paralelas, elas podem ser coincidentes, não determina plano, nós vimos lá no começo da aula, e 2 retas reversas, essas 2 retas reversas, elas nem no mesmo plano estão, então isso aí está falso. Se 2 planos distintos, o cara está falando 2 planos distintos, então se 2 planos são distintos, então eu tenho obrigação de dizer que ou eles são concorrentes, ou eles são paralelos. Se forem paralelos, nenhum ponto comum, nenhuma reta comum, nenhum ponto comum, nada comum. Se eles forem concorrentes, um vai ultrapassar, cortar o outro. Interseção entre planos concorrentes, uma reta. Se 2 planos distintos têm um ponto em comum, perceba que eu não estou falando um único ponto comum. Eu estou falando tem um ponto em comum. Uma reta em comum tem infinitos pontos. Quem tem infinitos pontos tem um ponto, tá? Então, 2 planos distintos têm um ponto comum, então a interseção é este ponto, este plano? Não, de jeito maneira. Perfeito? Então, se 2 planos são distintos, eles não são distintos. Se eles são distintos, eles não podem ter igualdade. Perfeito? Então, Alexandrino, se eu colocasse aqui, Alexandrino, se eu colocasse ponto, se eu colocasse a palavra ponto, a interseção é este ponto, continuaria sendo falso. Porque a interseção entre 2 planos ou é total, planos coincidentes, ou é vazia, planos paralelos, ou é uma reta, planos concorrentes. Então, nesse caso, eu só tenho uma afirmação verdadeira. Perfeito? Então, nós temos aí 6 questões que falam sobre geometria de posição. Tranquilo? Um beijo grande no coração, fiquem com Deus, sucesso, paz, saúde. E olha lá, ó, tem outras questões, tá? Lá no canal, tá ok? Valeu, pessoal, forte abraço, tchau, tchau. Valeu.